E aí, pessoas da internet, a gente está aqui em mais um Geração 360, o seu ciclo semanal de debates. E aí, o debate dessa semana é: quem são os cidadãos de bem? Só para contextualizar você, tem uma publicação de uma entidade chamada Ku Klux Klan, não sei se você conhece esse pessoal, são gente fina, finíssima, né? Só que não. E o título da publicação deles, que surgiu em 1913, era Good Citizen, que traduz literalmente para cidadão de bem. E aí, como é que você vai considerar cidadão de bem uma pessoa que lincha, que mata pessoas baseadas na cor da sua pele ou então na escolha religiosa? Né? Como é que a gente uma pessoa se considera só se ela for arrogante o suficiente para achar que ela determina a moral? E aí a gente vê também em Lucas 18, Jesus falando sobre duas pessoas, né? Uma delas que orava de uma forma mais arrogante, dizendo: olha, eu jejuo, faço isso, faço aquilo, coisa, e muito obrigado Senhor por eu ser perfeito. E outro chegava para Jesus e falava: olha, Senhor, eu não presto. E é bem isso aí. E eu queria saber, assim, nesse contexto, lógico que a gente está falando com um pouco de tom de ironia, mas quem são os cidadãos de bem? Eu vejo que lá na Bíblia mesmo diz assim, né? Deus diz: querem saber quem são os meus? Observe os frutos dessas pessoas. Se eles querem, como a pessoa está falando, né? Se eles me copiam ou se eles julgam ou apontam os outros. Exatamente, né? Tem muitas pessoas até dentro da igreja, como a própria parábola de Jesus fala, que se julgam superiores. Então, eles julgam as pessoas baseado no padrão que são eles. Então, eles que estão certos, eles que fazem tudo certo, então as outras pessoas são erradas ou não terão a salvação porque não alcançam a mesma coisa que eles alcançam, não fazem a mesma coisa que eles fazem. Dentro da própria igreja tem pessoas que querem cargos. Fora daqui a gente quer objetos, queremos ser mais, e fica nesse julgamento, né? Sempre um querendo ser melhor que o outro, então quem são essas pessoas? Às vezes a gente julga a espiritualidade da pessoa pelo aquilo que ela faz, e não pelo aquilo que ela é. Né? Às vezes, sempre quando eu chegava perto de uma pessoa, às vezes assim, que ela se julga ser mais espiritual do que as outras, eu olhava para ela e pensava como se ela fosse tipo um Super Saiyajin do Dragon Ball. Sai um fogo dela, assim, entendeu? Nossa, ela não come carne. Nossa, ela lê Espírito e Profecia, ela lê livros, ela lê tudo. Nossa, ela é muito mais espiritual do que eu. Nem sempre é assim. Claro, né? Não que isso não seja importante. Exatamente. Isso tem o seu valor, é claro. Mas isso não significa necessariamente que você vai ter mais espiritualidade ou menos. É verdade. Eu assim, peço permissão para me manifestar, apesar de ser o âncora, mas tem uma coisa que eu acho bem maneira, assim. Jesus, quando ele falava pra gente manifestar a espiritualidade, ele não falava pra gente fazer aquilo publicamente. O que é relacionamento seu com o pai? Faça ali dentro do seu quartinho de oração, coisa e tal. Não tenta ser o santarrão, porque isso é outra galera que faz. E aí, assim, ele até usa a própria parábola do fariseu e, como diria o Felipe, do republicano. Democrata também. Para ilustrar essa questão do se achar superior ao outro. E eu queria que vocês me dissessem quais são os equívocos dessas pessoas que eventualmente se colocam num patamar acima das outras. É interessante, né, quando você citou essa parábola aí do republicano democrata, né? Do publicano e do fariseu, a forma como o fariseu orava, né? E quando a gente vê a forma, né, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu jejuo, eu faço, eu não faço, eu deixo de fazer determinadas coisas, a gente percebe que o que o fariseu estava fazendo? Ele estava adorando a ele mesmo, porque sou eu que faço. E Cristo fala: não, filho, não é você que tem que ser adorado, sou eu que tenho que ser adorado. Então, nesse pequeno exemplo, a gente percebe, citado por Jesus mesmo, nós percebemos que um dos principais equívocos é arrogância. Arrogância é você ser prepotente, é você achar que tem as qualidades, que você é superior ou melhor do que os outros, e por isso você pode desmerecer as outras pessoas, né? Essas pessoas, elas não são humildes, né? Elas falam assim: depois que eu encontrei a humildade, eu virei perfeito, entendeu? Então, essas pessoas são arrogantes. Elas querem colocar o que elas pensam, o que elas acham, como se fossem lei para todas as pessoas. Seria um equívoco delas, né? Sim. Alguém tem mais algum equívoco para citar? Ou acha que o Felipe resumiu bem? Eu tenho uma coisa para acrescentar. Na verdade, assim, se você for ler ali Mateus 6, você vai ver uma coisa que é meio curiosa. Jesus, quando ele fala sobre oração,
ele fala que a gente não deveria ser como os hipócritas, que os hipócritas eles gostam de orar para que todos vejam. Ele fala assim, eu digo para vocês uma coisa, eles já receberam a recompensa. Mas quando você for orar, você vai para o teu quarto, fechar a porta e ora em secreto, que Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então, só com isso aqui, tem duas coisas. A primeira é que tem gente que fala que não pode orar em público, por causa desse exemplo que Jesus deu. Nós não acreditamos nisso. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele fala assim, o hipócrita, ele recebe a recompensa. Ele fala assim, não ore como hipócrita, eu digo a você, ele já recebeu a recompensa. E aquele que ora em secreto também recebeu a recompensa. Aí eu fiquei pensando assim, mas como assim recompensa? Aí você lê o texto de novo. E o texto diz assim, não faça como os hipócritas que gostam de orar para que as pessoas vejam eles. Eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Ser visto, o olhar dos outros. O olhar dos outros. Ser visto pelos outros. Agora, quando você for orar, fecha a porta, o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ou seja, quando você faz alguma coisa sem procurar mostrar para todo mundo que você está fazendo, tem alguém que está vendo, que é Deus. Agora, quando você faz alguma coisa para os outros verem, a tua máxima recompensa é essa, as outras pessoas verem o que você fez. Só que Deus não vai te recompensar. Oh, profundo isso. E pra gente já ir concluindo, eu queria saber de vocês o que a gente pode fazer pra gente não se tornar arrogante em nossa fé. Porque às vezes a gente pode cair nesse erro, é algo que pode acontecer com qualquer um. Assim, você falando, eu lembro do exemplo de Salomão, né? Que ali ele se perdeu por dar ouvidos à carne. Ellen White mesmo cita no livro Os Profetas e Reis, fala, quando Salomão devia ter sido no caráter como um robusto carvalho, caiu dessa posição firme sob o poder da tentação. Quando sua fortaleza devia ter sido a mais firme, encontrou-se como a mais fraca. E durante muitos anos a pessoa pode ter ali uma genuína experiência cristã, como Salomão mesmo tinha. Mas na batalha contra o pecado, nós estamos expostos às tentações de Satanás, né? Estamos sempre dispostos a cair. E por isso que a gente pensa, né? Até o sábio e poderoso Salomão, ele caiu, ele foi subjugado. E sua queda nos ensina que, sejam quais forem as qualidades intelectuais de um homem, ou quão fielmente possa haver ele servido a Deus no passado, não pode nunca se confiar em si, né? Ter aquela segurança na sua própria sabedoria e integridade. Profetas e Reis. Acho que somente a comunhão com Deus faz com que você não seja uma pessoa arrogante. Não tem como, porque todos nós somos pecadores, então sempre, em algum aspecto, a gente vai olhar para os outros de cima para baixo. Então, a comunhão com Deus é a única coisa que faz com que você tente ser igual a Ele, então você seja uma pessoa melhor. É mais ou menos assim. Imagine que agora a gente está com tudo isso aqui apagado e acende apenas uma luz. Só uma luz. Quanto mais longe eu estou da luz, menos eu vejo de mim mesmo. Quanto mais perto eu chego da luz, mais eu vejo as minhas imperfeições. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida espiritual. Quanto mais longe eu estou da luz, que é Cristo, menos eu vou ver meus erros, o que precisa melhorar em mim. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo o quanto eu estou errado e eu reconheço que eu não sou nada, que eu preciso da ajuda dele. Isso, perfeito. E eu gostei também, como a Thay finalizou a fala dela, se a gente confia muito na nossa própria atitude, no nosso próprio fazer, a gente acaba se tornando arrogante. Então, esse foi o debate de hoje. Se você quiser continuar acompanhando os debates e continuar acompanhando o Filosofia com Pipoca, se inscreva em ambos os canais. A gente vai estar aqui sempre. E até uma próxima, gente. Valeu. Tchau, valeu. Conta um canal pro Felipe raspar a barba. Vamos lá. Isso aí. Não caiu na sua própria arrogância. Não seja arrogante, curta agora esse vídeo. Boa. Valeu. Não, eu ia falar, eu sou adventista, eu não tomo Coca-Cola. O que é isso? Prefiro ir pra igreja ou pra minha escola. Adventista. Nunca ouvi essa? Essa foi boa. O que foi isso? Nossa, essa não foi. A gente precisa fazer um canal de extras pra botar essas coisas. A gente coloca essas coisas no final do No final do vídeo.